Carbonato de cálcio, CaCO3, é um dos minerais mais comuns do planeta e sua utilização é amplamente estudada nas áreas da geoquímica, mineralogia e agricultura. O CaCO3 cristaliza-se em 3 formas diferentes, mas a termodinamicamente mais estável é a calcita. A calcinação de 5 kg desse mineral resulta na liberação de aproximadamente 4 metros cúbicos de gás carbônico, CO2. Considerando 1 atm 700 graus Celsius, qual a quantidade de matéria aproximada de CO2 em mol liberada nessa reação? Dá a constante dos gases em atm vezes litro sobre Kelvin sobre mol. Portanto, vamos começar. Primeiro detalhe é que, se ele quer o volume de CO2, ou melhor, ele quer a quantidade de matéria em mol de CO2, eu vou precisar saber a pressão que ele foi formado, a temperatura que ele foi formado e o volume que nós temos. Tudo isso a gente tem. Volume, tem pressão, temperatura. Eu vou conseguir achar a quantidade de matéria tranquilamente pela chamada equação de Clapeyron. Essa equação vai ser PV é igual a nRT. Pressão nós temos 1 atm. O volume até temos, mas repare que a constante universal está em litros e o volume que ele me deu está em metros cúbicos. Eu vou precisar fazer a conversão. Lembrando o seguinte, que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então eu preciso converter 4 metros cúbicos em decímetros cúbicos. E como que eu faço isso? Eu vou usar o quadro valor de lugar. Metro, decímetro. Então eu estou saindo da casa dos metros indo para o decímetro, só que é cúbico. Então quando eu elevo ao cubo, eu vou ter que preencher cada casa com 3 algarismos. A vírgula está aqui, então eu vou colocar 3 zeros em decímetro cúbico, para que a vírgula ande essas 3 casas e chegue na casa do decímetro cúbico. Então, para ir de 4 metros cúbicos e chegar em decímetros cúbicos, eu preciso andar com a vírgula 3 casas para a direita, chegando em 4.000 decímetros cúbicos, ou seja, 4.000 litros, que é o que eu vou pôr aqui na equação. O N é o que eu quero achar sobre o CO2, a quantidade de matéria. O R foi dado, 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E a temperatura foi dado, porém não em Kelvin. Se o R está em Kelvin, minha temperatura também é uma necessidade de conversão. Pego a temperatura em Celsius, θ, e multiplico 273. Temperatura em Celsius, 700. Somando 273, eu vou ter 973 kelvins. E esse valor vai para a equação. 973 kelvins. Agora vamos para a cortaiada de unidade. Kelvin corta com Kelvin. Vai ter litro de um lado cortando com um litro do numerador do outro. E ATM a mesma coisa no numerador de um lado do outro. Repare que mol vai estar aqui, mas como eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, para isolar a variável, do denominador ele vai para o numerador. E a minha resposta vai estar em mol. Portanto, rearranjando números e unidades, N de CO2 será igual a 1 vezes 4.000, 4.000, dividido por 0,082 vezes 973. O mol que está no denominador vai para o outro lado, para o numerador. Então agora é operar esses números fofos. Então o que nós temos que fazer? Operar com esses números bonitos vai ser assim, ó. Denominador vai ficar 0,082 vezes 973, 79,786. E agora eu faço 4.000 dividido por 79,786. Está dando aproximadamente 50,1
mol de CO2. E essa seria a quantidade de matéria solicitada em mol. E, portanto, esse resultado está bem próximo da letra D de dado.